Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu trago mais detalhes sobre o contrato do Thiago Neves. Lembram que eu coloquei na semana passada? Bomba! Detalhes do contrato do Thiago Neves. Pois bem, o Thiago Neves está próximo de renovar com o Grêmio, porque a renovação é automática desde que ele chegasse ao número X de jogos. E pelo que eu consegui de informações nas últimas horas, faltam, vamos botar assim, 5 jogos para que ele seja relacionado, para que ele fique no banco de reservas, ele não precisa nem jogar e automaticamente ele estará com o contrato renovado com o Grêmio até final do ano que vem. Ele já tinha contrato até final de dezembro de 2020, a renovação é automática até dezembro de 2021. Quero falar sobre isso e trazer mais detalhes para vocês aí. Antes disso, dá o like, dá o joinha no vídeo aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, não se inscreveu ainda por quê? Vem pra cá, traz os amigos pra cá. Espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Eu peguei alguns números aqui, aliás, solicitei esses números ao Paulo Pires, meu colega de Rádio Bandeirantes, sobre jogos do Thiago Neves. Vamos lá, vamos acompanhar. Pega papel e caneta aí pra gente acompanhar alguns números. Tô olhando pro lado porque o notebook tá aqui no lado, ó. O Thiago entrou em campo em 13 jogos. Tá? 13 jogos. Ele fez um gol na vitória sobre o São Luís na Arena pelo placar de 3-2. Ele, dos 13 jogos, em 3 oportunidades ele começou como titular. No Grêmio, que venceu do Juventude pelo placar de 3-0, o Pelotas, que perdeu para o Grêmio pelo placar de 1-0, e o Grêmio, que ganhou do São Luís 3-2. Em nenhum dos 3 jogos, ele atuou a partida inteira. Então, ele sempre que começou, ele tem 13 jogos que ele entrou em campo, 3 ele começou como titular, nenhum desses 3 ele terminou, ele acabou saindo no segundo tempo. Tem mais números aqui do que o Paulinho Pires me mandou. Por exemplo, ó, nos outros 10 jogos que ele participou, ele entrou sempre no segundo tempo. Então, 13 jogos, 3 ele começou como titular e saiu no segundo tempo. Os outros 10, ele entrou no segundo tempo, tá? Ele tem 484 minutos em campo com a camisa do Grêmio. Então, isso aí, dividindo por 90 minutos, claro que tem acréscimos e tal, mas daria total de 5 jogos. Então, deste tempo todo que o Thiago tá, ele chegou em janeiro no Grêmio. Ah não, mas teve um momento da pandemia ali que não teve futebol. Pois é, mas tem uma quantidade bem grande de jogos aí. Bom, mas o que eu quero trazer para vocês de novidade? O Thiago Neves fazendo mais 5 partidas, repito, tá? Ele não precisa entrar em campo, ele precisa estar relacionado e constar na súmula. Então, se ele estiver no banco de reservas, mesmo que ele não entre, ele precisa fazer mais 5 jogos, automaticamente o contrato dele vai estar renovado. Bom, deixa eu esmiuçar para vocês algumas situações, tá? Eu não gosto de falar muito na questão de dinheiro, de salário, mas nesse caso a gente precisa falar. O Thiago Neves, quando assinou o contrato com o Grêmio, como é que foi a colocação, tá? O Thiago queria 2 anos de contrato de forma direta. E, inclusive, esses 2 anos já tinham a concordância do Klaus Câmara, diretor executivo de futebol do Grêmio. 2 anos com o Thiago, tudo certo. Porém, o Grêmio tem outras pessoas que demandam sobre essa situação também. Conselho de administração e tal. Bom, moral da história. Alguém, né, pensou assim, mas peraí, o histórico do Thiago é um histórico que ele fica há muito tempo no departamento médico. Não dá para dar 2 anos para o jogador dessa maneira. Peraí, tem que colocar algumas condições. E aí, quando se tentou falar em produtividade com o Thiago Neves pegou e disse assim, não, beleza, então vamos fazer assim, eu faço X jogos que eu fique pelo menos à disposição no banco de reservas, ou seja, não vou estar no departamento médico, e automaticamente isso me garante uma renovação automática, com perdão da redundância. Bom, o Thiago, como eu disse, não sou muito de falar de salário, mas o Thiago ganha em torno de 400 mil reais no Grêmio. Ele aceitou esse salário pequeno para ficar no Grêmio. Aí aconteceu o seguinte, o Thiago ouviu uma outra contraproposta do Grêmio, porque ele tinha pedido um salário mais alto. Então o Grêmio disse assim, não, o salário tem que ser tanto, né? E automaticamente a gente não vai fazer o contrato de 2 anos. Mas aí faz o contrato de 1 ano com essa condição de já renovar automaticamente, desde que ele ficasse à disposição do Renato, mesmo que no banco, sem a necessidade de entrar no número X de vezes. Faltam 5 jogos. E confesso a vocês que eu não consegui só bater esse número de vezes. Se eram 20 jogos, se eram 25 jogos. Eu posso garantir a vocês que neste momento faltam cerca de 5 jogos. Vamos lá então, é algo em torno de 20 jogos. Mas vamos lá. Aí acontece o seguinte, o Thiago Neves, não, mas peraí. Se eu não vou chegar nesse salário que eu quero nesse momento, então eu faço uma outra contraproposta para vocês. No momento que eu atingir esse X de jogos, que eu fiquei relacionado à disposição do clube, mesmo que eu não entre em campo,
automaticamente, então essa luva que eu não vou ganhar agora, eu ganho esse reajuste. E vocês vão lembrar que eu falei isso no vídeo da semana passada, quando eu trouxe essa bomba do contrato do Thiago Neves. Então já tem um reajuste. Como é que vai se dar esse reajuste? É como se ganhasse uma luva. O que é a luva? É um valor que o jogador pega na frente e que por vezes o clube dilui isso em X meses. Então o que vai ser feito? O Thiago Neves vai botar no bolso algo em torno, um pouquinho superior a 2 milhões de reais, que vai ser diluído ao longo do próximo ano. Então ele ganha cerca de 400, ele vai começar a ganhar cerca de 600, que ele vai botar cerca aí de 200 mil a mais no salário, porque era o acordo que se tinha. O valor que... Ele chega no Grêmio mais ou menos assim, tá bom, eu não vou ganhar agora, tá? Mas se eu fizer um X de jogos que eu ficar à disposição, mesmo que eu não entre em campo, vocês têm que renovar automaticamente e aí vai ter esse reajuste. Então o que vai acontecer? No máximo em 5 jogos, ele já terá automaticamente garantida a sua renovação até dezembro de 2021 com o Grêmio. E o Grêmio automaticamente vai se obrigar a pagar esse valor de luvas, que será diluído ao longo do ano que ele vai ter de contrato. Então o Thiago sai de cerca de 400 para cerca de 600. Repito, vou passar para vocês aqui os números, tá? 13 jogos do Thiago Neves, 3 como titular, em todos ele saiu no segundo tempo. E os outros 10 jogos que ele entrou em campo, todos ele entrou apenas no segundo tempo. Ele tem cerca aí, se a gente dividir a quantidade de minutos, 484 minutos, dividido por 90 minutos, que é o tempo natural de um jogo, ele vai chegar a, no máximo, 5 jogos. Ou seja, com 5 jogos em campo e com mais 5 que ele seja apenas relacionado para o banco de reserva, sem precisar jogar, ele já tem garantido mais um ano de contrato com o Grêmio, subindo de cerca de 400 para cerca de 600, porque esse reajuste é a luva que ele vai receber por ter atingido essa meta que ele não precisa sequer jogar com a camisa do Grêmio, bastava ele ficar no banco de reservas. Apenas a realidade, rapaziada, e eu queria dividir isso aqui com vocês, tá bom? Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Ai, Thiago Neves, que dificuldade, hein? Vai para um clube de futebol do tamanho do Grêmio e não precisa nem jogar. Basta fardar, coloca a camisa, coloca o meião, coloca a chuteira, fica no banco de reservas tranquilito e automaticamente garante uma renovação com reajuste por mais uma temporada no Grêmio. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.